Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho de extrema importância e que existe muitos comentários no meio evangélico, no meio teológico, a respeito do espinho que o apóstolo Paulo tinha na carne e cujo espinho ele chamou de mensageiro de Satanás que lhe bofeteava o seu rosto, isto é, trazendo para o apóstolo Paulo grande vergonha diante da sociedade em que ele vivia, em que ele atuava. E ele orou a Deus por 3 vezes para que fosse tirado dele esse espinho, e a resposta que ele teve Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vejamos que o apóstolo Paulo recebeu esse espinho na carne depois que ele foi arrebatado, esteve até o 3º céu. Então descaracteriza o pensamento de muitos que acham que esse espinho que ele tinha na carne era uma cegueira, pelo fato de quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele ficou cego. Mas isso não é o caso, porque Ananias orou por ele e a cegueira caiu como quem escama de peixe e foi recobrado a sua vista. Outros afirmam que esse espinho na carne era porque os Gálatas falaram que até se possível tiraria os vossos olhos para dar ao apóstolo Paulo. Mas não é isso, ali não está falando sobre olhos materiais, olhos físicos. Está falando sobre uma questão que o apóstolo Paulo e Barnabé, eles não eram assalariados pela igreja, e todos os outros apóstolos eram assalariados. E é como se falasse: o apóstolo Paulo, abre o olho, vamos abrir o teu olho, você tem que viver do seu apostolado, viver do seu trabalho de apóstolo, e não do seu trabalho secular. Que nós sabemos que o apóstolo Paulo era montador de tendas, e além disso era doutor da lei. Então ele tinha uma profissão como doutor da lei, como advogado, e a outra profissão como montador de tendas. Então, na verdade, essa visão que eles queriam dar para o apóstolo Paulo era abrir o olho nesse sentido aí. E uma outra coisa que nós vemos é que todos os outros apóstolos tinham direito a se casar e andar com as suas esposas, e o apóstolo Paulo não. Ele queria andar com uma esposa, mas pelo fato dele ser missionário, isso lhe foi impedido que ele usasse ou andasse com uma esposa igual os outros apóstolos andavam. Então as visões que ele teve foram grandíssimas, e em consequência disso ele recebeu esse mensageiro para esbofetear-lhe e para que ele não pudesse vir a se gloriar. Vejamos que cada um de nós temos os espinhos, mas nós temos que aprender a conviver com esses espinhos, porque muitos deles servem para a edificação. Então nós vamos ler aqui a fundamentação disso que estou falando, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que fala o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas,
porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Ora, a soberba é inimiga de Deus e inimigo do homem. O apóstolo Paulo tinha tudo para ser soberbo, bem mais do que os outros apóstolos, embora os outros apóstolos estivessem com Cristo aqui durante 3 anos aprendendo com Cristo, mas o apóstolo Paulo não aprendeu com Cristo aqui na terra, mas no céu. Ele recebeu todas as revelações, todas as orientações no céu, juntamente com Cristo, no arrebatamento que ele teve. E ele recebeu, além dos outros apóstolos, mais 9 revelações que estão escritas em suas cartas. Então o apóstolo Paulo teve 9 revelações. De entre elas, como a revelação do Evangelho, da graça divina, que está lá em Romanos capítulo 16, versículo 25, versículo 26. O Evangelho, ou a revelação do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos corpos incorruptíveis, que somente o apóstolo Paulo teve. A revelação que a igreja, Cristo e Deus, um só corpo. A revelação da cidadania dos cristãos. A revelação do propósito divino para com os cristãos. A revelação da graça de Deus, ou da salvação pela graça em Cristo Jesus. A revelação do homem iníquo, da vinda do homem iníquo, ou da manifestação do poder do pecado aqui na terra, e a vinda de Jesus para aniquilar esse poder. Então foram revelações que os outros apóstolos não tiveram. E o apóstolo Paulo teve. Era motivo para ele se orgulhar e ficar soberbo. Por isso foi dado para ele esse espinho na carne, para humilhar o apóstolo Paulo, no sentido de por 14 anos carregar esse espinho na carne. Ora, era como se estivesse enfiando algo no seu corpo que doesse muito, ao ponto da pessoa ir quase à morte e não morrer. Pela comparação que o apóstolo Paulo falou, inclusive falou que vergonha, ele passou muita vergonha por causa desse espinho que ele tinha na carne perante a igreja e perante os outros apóstolos. Tudo isso é a misericórdia de Deus, porque ele não viesse se exaltar. Então nós temos que entender que às vezes acontece algo, ou que nós pedimos algo na nossa vida e Deus não concede, é porque se conceder, nós iremos nos exaltar. Eu tenho um testemunho a falar, que uma vez eu precisava ministrar na igreja, na escola de obreiros, algo a respeito da salvação, e eu queria falar sobre o plano divino da salvação de Lourenço Olson. E eu não tinha mais os documentos, os mapas que eu tinha, eu procurei, não encontrei. E era uma época em que eu tinha um computador, mas não tinha internet ainda. Eu abri o computador, orei ao Senhor, e apareceu na tela do computador o plano divino de salvação de Lourenço Olson. Olha, eu me senti muito lisonjeado com aquilo. Deus
me dando aquilo que eu queria na tela do computador. Copiei, ministrei no domingo na escola dominical, a escola de líderes, tudo bem. Outro dia eu estava preparando o sermão e veio um temporal muito grande. Eu levantei a mão e falei: Senhor, não deixe chover, porque essa mensagem é muito linda, muito poderosa, eu quero entregar para a igreja. E assim Deus afastou aquela chuva, até no meio do sermão que eu estava fazendo foi que a chuva veio. Todo mundo estava dentro da igreja. Eu já comecei a me sentir muito importante. Outro dia eu estava orando para Deus me dar uma mensagem poderosa, e Deus me deu uma mensagem maravilhosa, poderosíssima. E naquele dia eu entendi o porquê que Deus colocou espinho na carne de Paulo. Quando eu vi que a mensagem era sublime e especial, eu pensei comigo: a igreja não merece essa mensagem. Esse povo é muito ruim. Esse povo é muito ingrato. Não merece uma mensagem dessa. E ali procurei uma outra mensagem mais simples, menos significante, para que eu pudesse passar ao povo. Foi quando Deus falou comigo: tu é miserável. Tu és miserável. Eu dou para você distribuir ao meu povo e você quer ficar só com você. Eu estava me achando importante, muito mais importante do que os outros irmãos da igreja. E enquanto que eu era o mais miserável de todos. Porque aquilo que Deus estava me dando, eu já estava suvinando para a igreja. Já não queria dar à igreja, queria ficar para mim, porque a revelação era muito excelente. E aí eu entendi. Veja bem, uma simples revelação dessa foi o suficiente para o meu coração se inchar. Agora você imagina o apóstolo Paulo, que esteve na glória e recebeu todas as revelações, inclusive revelações que os outros apóstolos não teriam recebido. Então, com isto eu quero falar a todos que não fique perturbado quando pedir algo para Deus e Deus não conceder. Hoje eu chamo isso de misericórdia de Deus. Se você está no plano de Deus, obedecendo ao Senhor, está em plena obediência e não recebe aquilo que pede, disse Tiago, é porque não sabeis pedir, é para gastar nos seus próprios deleites. Então convém mesmo não receber, que é para você não pecar e não perder a glória de Deus, não perder a salvação. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós devemos contentar com aquilo que nós temos. É exatamente nesse sentido. E disse também o apóstolo Paulo que não devemos saber mais daquilo que convém. Em outras palavras, não devemos saber coisas que nós não temos estrutura para saber, para que isso não sirva de empecilho para a nossa salvação, que isso não sirva para a gente ensoberbecer, se exaltar. Então, neste momento, eu vou fazer uma oração para que todas as pessoas que me ouvem recebam da parte de Deus a orientação divina de trilhar nesses caminhos sem querer receber além daquilo que você deva receber. Não porque nós não merecemos, que pela glória de Deus nós merecemos tudo, mas nem sempre nos convém receber, que é para exatamente nós permanecermos nas trilhas do Senhor. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Cordeiro de Deus, eu te peço, Senhor, que abençoe todas as pessoas que me ouvem neste momento, e que essas palavras sirvam de edificação para todos os teus filhos, que todos os teus filhos da face da terra sejam abençoados. Dai-me entendimento da tua palavra e compreensão e sabedoria, para que eu possa ministrar às pessoas que me seguem no meu canal
e essas pessoas serem abençoadas eternamente. Amém. Eu peço aos meus ouvintes que se inscrevam no meu canal, para que juntos possamos levar essa palavra de conforto, palavra de fé e gratidão às pessoas que servem a Deus aqui na face da terra. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.